Boa noite a todas e todos. Mais um 3x3 com Júnica P. Hoje recebendo Renata Esbrógio. Chegando, se acomodando, conectando o Facebook. Vamos lá. Arrumando aqui, ó, fofito. Estamos aqui, ali. Você vai entrar como letramento, muito bem. Aqui, ó, fofito. Foi. Tá me ouvindo bem? Lindamente. Então tá bom. Vou aumentar Como foi mais seu um dia pouquinho hoje? aqui. Atribulado, como sempre. Quando não, né? Quando não? Vida de professor, quando não? Exatamente, exatamente. Gratidão pelo aceite. A gente estava, Eu que agradeço. né? Você foi convidado, o convite aconteceu há um tempão, mas você estava com um grande projeto, né? Entre outros, para nascer. E aí faz todo Exatamente. sentido, né? A gente conseguir encontrar a melhor data. E é hoje. Exatamente. Eu que agradeço pelo convite e de estar aqui para a gente poder bater um papo hoje. Exato, um bate bem gostoso, aliás. Vamos lá? Vou te apresentar. Então, vamos lá. Renata Esbrógio, doutoranda em Mídias e Tecnologia e mestra em Mídia e Tecnologia pela Unesp Bauru. Especialista em Tecnologias em EAD e em Didática do Ensino Superior, graduada em Desenho de Moda Unip 97. Professora universitária, designer gráfico e educacional. Nas horas vagas, é mãe, dona de casa e esposa, exatamente nessa hora. A gente tem que deixar bem especificado. As prioridades, Qual né? é a ordem de atuação, né? Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Eu queria primeiro te perguntar de um tema mais amplo, né? Que foi até o tema que você está olhando mais agora no doutorado. E te perguntar, eu como uma pessoa que nunca ainda não tive essa experiência, né, de cursar um curso à distância. Na verdade, a minha experiência tem sido agora como professor, né? Sim, eu tenho ministrado alguns módulos presenciais, mas eu queria saber de quem pesquisa, de quem estuda, como tem sido, né? Qual é o papel da EAD na educação brasileira nos últimos 10 anos? Como tem sido essa transformação? Como ela vem se posicionando e ocupando o imaginário, né, do aluno brasileiro? Na sua opinião, quais os pontos de carência que necessitam de uma melhoria? E pensando no lugar do aluno, né? Desse papel do aluno. E agora também, no seu caso, falar também do papel do professor, né? Como ele enxerga esse universo de... Eu sou professor, né, de EAD. Preparado? O aluno hoje brasileiro já está preparado para ser esse cliente? Oi? Travou? Deu uma travadinha, Voltou. mas agora já voltou. Voltou. Será que aí tem um atalho, uma descoberta de um atalho, na verdade, para conseguir títulos, né? Aquele jeito brasileiro de deformar uma proposta que é incrível e eles fingem que aprendem, fingem que a instituição finge que ensina só para conseguir o papel, né? A troca do dinheiro pelo papel. E como o design educacional, né, na verdade, como o design educacional, que é o tema do seu doutorado, instrumentaliza o docente na produção de objetos de aprendizagem, né, que sejam eficientes, focando a melhoria das perspectivas da atenção, compreensão e do aprendizado. Qual que seria o papel aí do design para melhorar esse pacote? Então, você foi muito maldoso, porque você fez 200 perguntas numa só. Tudo do mesmo campo. Não era para chamar 3x3, era para chamar 200x3. Então, vamos começar do começo, né?
quando você pergunta a respeito do papel da EAD no Brasil, nos últimos 10 anos, o que a gente tem de dimensão e de metragem, digamos assim, dados que a gente pode pontuar são advindos do ENAD, porque o aluno da educação à distância, ele também faz a prova do ENAD, assim como o aluno da educação presencial. Então, o aluno da graduação EAD não deveria ter diferença, né, para o aluno da educação presencial. Então, à medida que a gente tem da EAD nesses últimos 10 anos, vem desse parâmetro do ENAD, que mede nesse tempo, de 2010 para cá, então são exatamente 10 anos de medidas, onde Sim. a gente consegue traçar um perfil do alunado da educação à distância muito criterioso e muito interessante para a gente analisar. Então, para a gente simplificar, obviamente, porque não tem como a gente colocar aqui os dados todos desses censos que vêm ao longo dos últimos 10 anos, mas para simplificar, nós temos dentro desse alunado da EAD no Brasil mulheres, na sua maioria, e esse dado ele vem equilibrando mulheres e homens. Hoje nós já temos um percentual bem meio a meio, 51% de mulheres, 49% de homens, então vem subindo a porcentagem dos homens na EAD. E entre essas mulheres, o parâmetro principal é de que são negras, mães, arrimo de família, com 2 ou mais filhos para criar, e com uma renda mensal de até 3 salários mínimos. Então, nós podemos pontuar que a EAD aqui no Brasil, ela é uma modalidade de educação inclusiva. E apesar dos números estarem mudando ao longo do tempo, então um outro dado interessante é a média de idade, né? Mulheres em todas essas categorias e a faixa etária entre 36 e 33 anos, a média de idade, e essa média de idade vem caindo para 30, Olha. 27. Então, nós já temos aí uma ascensão do público masculino na EAD e também uma queda na questão da idade desse público, né? Então, isso é uma questão muito importante da gente pontuar, porque, em geral, as pessoas não têm noção de qual é o público majoritário da EAD no Brasil. Sim. E ele é muito bem organizado, né, dentro dessas condições, via pesquisa, via todo um critério de análise dentro do ENAD, que é uma avaliação por igual aí que a gente tem, que Exato. Consegue mediar, né? Educação presencial com a educação à distância, né? Então, Sim. a gente vê que é um público que é composto normalmente pelas mulheres que não tiveram oportunidade, muitas vezes, na sua faixa etária natural de fazer uma graduação, vamos dizer assim, né? E elas, então, depois que já são mães e depois que já estão mais maduras, elas vão procurar a educação à distância para conseguir preencher aquela necessidade do final da formação, que muitas vezes não é possível, porque muitas Sim. delas engravidam antes de terminar o ensino médio, vamos colocar assim. Sim.
Então, existem poucas oportunidades e pouca condição de sair do ensino médio e ir direto para o ensino superior público, por exemplo, né? Que é uma coisa extremamente difícil aqui no nosso país, o ensino público ainda muito elitista, né? Então, com relação ao papel da EAD, eu colocaria principalmente essa questão do foco de ser uma modalidade inclusiva. Ela está dentro dessa posição e a gente tem um pouquinho de dificuldade de enxergar esse posicionamento da EAD, porque a gente mora num dos estados mais ricos do país, a gente é privilegiado de alguma forma, tanto na questão da quantidade de oferta de educação presencial, mas também na questão de acesso a tecnologias. Agora, nós temos, por exemplo, um público que mora lá na Amazônia, no Tocantins, por exemplo, que professores viajam de barco a madrugada inteira, saem das suas cidadelas às 3, 4 da manhã de barco e vão parando, né, nas outras cidadezinhas ao longo do Rio Amazonas, pegando outras pessoas para chegar na aula presencial às 8 da manhã de um sábado para conseguir fazer uma formação complementar, né? Então, nós precisamos entender que talvez a gente não precise tanto da educação à distância como outras pessoas precisam aqui no país, né? Porque é um país muito grande e de desigualdades muito acentuadas, né? Então, eu acho muito importante posicionar isso para a gente entender que a gente tem uma visão da educação à distância um pouquinho, talvez, desvirtuada do que é a realidade de quem precisa dela, né? Agora, obviamente que aqui no Brasil ainda existem muitos pontos de carência, existe muita coisa a ser melhorada, apesar de a educação à distância aqui no Brasil não ser recente, como não é no mundo todo, aqui no Brasil a gente tem educação à distância desde o início do século passado. Em 1904, a gente já tinha professores anunciando algum tipo de curso nos jornais impressos das suas localidades. E aqui no Brasil, assim como no mundo inteiro, a educação à distância ela acompanhou toda a evolução das tecnologias que nós tivemos. Ela passou pela educação via correspondência, passou pela era do rádio, né? Nós tivemos uma educação via rádio muito presente aqui no Brasil entre a década de 20 até a chegada da televisão na década de 50, 1955, por aí. E também tivemos uma fortalecida nessa educação televisiva, a teleeducação, como é chamada, da década de 60 em diante, com um foco muito mais acentuado no final da década de 70, com o Telecurso 2000, que existe ainda até os dias de hoje, né? Então, nós temos essa evolução aqui no Brasil, e o fato da gente ter passado por todas essas gerações de EAD não quer dizer que a gente já tenha sanado as lacunas existentes, obviamente, porque não depende só da EAD, mas é óbvio que, principalmente do ponto de vista do aluno, a gente precisa de uma EAD mais atenciosa na questão da interação. Não é só a tecnologia que importa dentro da educação à distância. Nós precisamos que o aluno consiga tirar suas dúvidas, que ele tenha um atendimento mais rápido a essas dúvidas. Então, não pode ser só robozinho respondendo aquela dúvida do aluno. Mas, por outro lado, a gente também precisa mais de profissionais da área de educação atuando na educação à distância. Porque se por um lado a gente ainda tem digamos assim, um aspecto muito negativo do ponto de vista de como a população vê a EAD, nós também ainda temos uma visão do professorado muito
ruim em relação à educação à Preconceito. distância. Então, nós não temos profissionais suficientemente preparados e formados para atuar na educação à distância. Para entender esse ambiente, né? Exatamente. Então, é uma formação, embora a gente precise da formação da área da educação, existe também uma necessidade específica da área da educação à distância. Sim. É outro jeito de tratar o aluno, é outra maneira de planejar as suas aulas, é uma outra forma de lidar com as tecnologias. Então, nós precisamos de um profissional mais preparado para essa área. Especializado, né? Exatamente. E aqui no Brasil nós temos já muitas especializações, muitos cursos voltados, mas como a demanda é muito grande nos últimos anos, a EAD tem crescido muito, a gente ainda não consegue ter profissional na mesma escala em que a gente tem cursos surgindo, né? Entendi. Então, a maioria dos profissionais que estão trabalhando na EAD, eles têm um foco muito presencial. E é muito diferente uma coisa da outra. Né? Então, nós temos que pensar nessa questão. O que, de fato, o aluno da EAD precisa para conseguir desenvolver dentro daqueles conhecimentos que ele está ali estudando, né? Então, a gente ainda tem essa deficiência, essa carência muito presente, até porque o foco da maioria das instituições é muito corporativa. E isso é um lado muito negativo na EAD aqui no Brasil, a questão, como você disse, do atalho, da lucratividade, do enxergar a educação à distância como um caminho mais curto, né? E é assim que normalmente a maioria das pessoas vê, e é justamente onde cai do cavalo na EAD. Então, a gente tem assim uma quantidade de alunos que se matriculam na EAD muito alta todos os anos, mas a nossa evasão na EAD é muito grande. Então, quem começa um curso EAD, geralmente 40% não termina. É uma porcentagem muito alta, muito alta. Né? Porque a pessoa não conhece muitas vezes a modalidade de ensino, escuta uma propaganda lá, faça a faculdade tal, você vai estudar uma vez por semana. E a pessoa acredita, né? A pessoa acredita que ela vai estudar às vezes, apenas uma vez por semana. Ela não entende que aquele uma vez por semana é o presencial. Então, uma vez por semana, ela vai ter que ir lá na instituição assistir a aula presencial. O resto da semana, ela vai ter que estudar sozinha. Aí que é o problema, né? Esse é o ponto fraco do alunado, do brasileiro, que não tem aquela pegada essencial que a gente precisa, que é autonomia nos estudos. Incrível, então, a gente vem de uma cultura, de uma tradição muito presencial desde o ensino infantil, né? Nós não temos o hábito, porque o Brasil não tem essa cultura, não digamos, não podemos dizer nem como é certo, como é errado. É que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma cultura para o homeschooling muito já organizada, que é muito diferente da nossa cultura educacional aqui, né? Então, o nosso aluno, ele vem de um ensino fundamental, de um ensino médio, em que o professor lê todos os livros e traz o resumo pronto, né? O slide já mastigadinho para ele na aula. E aí, o que ele faz para estudar sozinho? Como é que ele organiza a rotina de estudos dele? Como é que ele estuda sozinho? Como é que ele pesquisa sozinho? Como é que ele produz conhecimento sozinho, né? Então, nós temos essa, digamos assim, essa falha no nosso processo
de educação. Quando a gente tenta fazer isso com o aluno, a gente é tido como um mau professor. Onde já se viu você não dar a resposta pronta? Né? Que absurdo. Putz, que absurdo! Você não vai responder para o seu aluno, você vai dar lá um lugar, você vai dar o nome do livro que ele tem que pesquisar, você não vai dar a Ele resposta. vai ter que procurar, né? Ele vai ter que procurar, ele vai ter que ler. Olha que absurdo! Ele vai ter que ler. Ele vai ter que ler para procurar a resposta, né? Então, nós temos ainda um longo caminho, eu acho, que a percorrer para conseguir fazer a EAD dar certo aqui no Brasil. Não vai ser um passe de mágicas, não vai ser uma coisa simples, né? E a gente tem que, obviamente, observar que é uma modalidade de ensino que ela não é para qualquer pessoa. Ela não é feita, né, para quem mora numa cidade em que tem o que ela quer fazer e tem presencial, que a EAD não é o caminho mais curto, né? Nós temos que aprender a fazer escolhas assertivas dentro da educação com base em qualidade, não em tempo curto, não em facilidade, né? Então, assim, não quer dizer que a educação à distância não sirva, que não existam instituições de ensino de qualidade na EAD. Quer dizer que EAD de qualidade é muito cara. Ela é muito cara. Ela exige profissionais muito qualificados, ela exige muitas tecnologias boas, e aí a pessoa não quer pagar. Não, mas se eu vou pagar R$ 500 por mês numa EAD, eu vou pagar 450 numa presencial. Então, a pessoa acha que a EAD tem que ser mais barata, porque é EAD. E, na verdade, é justamente o oposto. Se você for pensar desse ponto de vista, né? O investimento da instituição para gravação, estúdio, atualização de conteúdo, compra de material que seja atualizado e pertinente, é muito alto. Então, não existe educação nenhuma de qualidade com baixo custo. É enganação do mercado e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Sempre prestar atenção nessa questão, né? Incrível. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar essa questão da EAD como modalidade, como formato, como solução, ou que seja como opção. Então, A gente ainda precisa muito de educar a sociedade brasileira para que eles entendam o que é educação à distância, para que possam fazer escolhas melhores. Né? Fazer escolhas conscientes do que é. Por que eu estou escolhendo EAD e não o presencial? Por que eu estou escolhendo esse curso e não aquele? Né? Nós temos uma parcela da população aí que escolhe ainda os cursos pelo preço da mensalidade, porque a gente escuta desde cedo falar, você tem que ter um diploma, você tem que ter um diploma, e a pessoa pensa no diploma, ela não pensa no processo. No processo, né? No processo, não é isso. No caminho, e na qualidade desse caminho, né? Na qualidade desse caminho. Então, quer encurtar o processo, porque o diploma, quer dizer, ela está enxergando muito mais lá na frente, sem pensar no que vai ser ao longo desse período de estudos, né? O que ela vai fazer, o que ela vai aprender. Então, é difícil. A educação à distância ela é muito mais difícil do que a presencial, porque você tem que ler muito mais, pesquisar muito mais e sozinho. Então, isso é a questão fundamental, né? E quando a pessoa ela se dá conta de que não era mais fácil, não era tão fácil como ela pensava, é onde a gente tem esse alto índice de evasão. A pessoa larga a EAD para ir presencial. E nós tivemos muitas experiências de alunas que, por motivos diversos, ao longo do ensino presencial, deixaram para ir para EAD, seja por questões financeiras ou outras muitas razões, e em 6 meses elas voltam para o presencial. Olha. Porque a EAD não é fácil, não é qualquer pessoa que tem essa condição, essa autonomia de estudo, essa organização,
né? Eu costumo falar para as alunas assim, para o homem talvez seja até mais fácil estudar à distância, porque ele se tranca num quarto qualquer lá e ele pode ouvir o que for e ele não vai sair. Mas a mulher está ali estudando, chega o filho, quer uma mamadeira. Chega o marido, ele quer uma janta quente. Então, nós temos ainda uma cultura machista que não nos permite estudar à distância com a qualidade necessária, né? E ainda assim o perfil era maior, né? A porcentagem das mulheres agora que está equilibrando. Justamente. Mas por quê? Porque são arrimo de família, a maioria delas não tem com quem deixar não os tem filhos o marido, né? para estudar, não tem o marido, né? E não tem com quem deixar os filhos para ir estudar. E quando você chega naquela faixa de 30 anos, você começa a ver que a água vai batendo na bunda, você fala, meu Deus, o tempo está passando, eu estou nessa condição de subemprego, eu preciso melhorar de vida para dar uma melhor condição de vida para os meus filhos, né? Então, a gente tem todas essas questões sociais que envolvem a escolha do EAD por parte dessas mulheres. Não é aleatório, né? Não é uma coisa aleatória, com certeza. Incrível. Manda. Sua vez. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar do começo também, né? Começar do comecinho, porque é uma sequência de lembranças, né? Eu na hora de pensar no que iria perguntar, eu comecei a me lembrar de quando a gente se conheceu, né? Numa condição muito diferente do que é a nossa condição de amizade hoje. E era uma condição eu, mãe, dos seus alunos, né? Então, meus 2 filhos foram seus alunos lá no ensino fundamental. E depois também no ensino médio, a Vitória passou todo esse processo lá com você, né? E ficou uma coisa muito marcada na minha lembrança, que foi que você foi o único professor que, em dado momento, pediu a entrega de um trabalho via e-mail. Vamos colocar aí que isso foi 10, 12 anos atrás, talvez. Eu não vou nem conseguir mensurar mais isso, porque já faz muitos anos, foi, né? Daí. Né? Por aí. E era uma coisa de fato inusitada, vamos colocar assim, né? Ninguém fazia isso, era uma novidade, um absurdo, né? E para mim, no caso, como eu já estava começando a pesquisar essa área, foi uma grata surpresa essa condição de saber, puxa, tem um professor que está pedindo a entrega dos trabalhos por e-mail. Usando tecnologia, né? Que coisa, né? Que coisa mais, digamos assim, absurdamente diferente e oportuna, porque se a gente for colocar aí no papel, até hoje, o e-mail é uma tecnologia subvalorizada na educação, né? Em todos os aspectos, vamos dizer assim. E a gente recebe no ensino superior ainda muitos alunos que não têm conta de e-mail. Na pedagogia, por exemplo, a gente recebe muitos alunos que não têm conta de e-mail. Então, assim, pensando desse ponto de vista, não só de ser uma metodologia, digamos, inovadora para aquela época, né? Já naquela época ser uma coisa muito específica e que hoje ainda é subvalorizada, né? Como que você se enxerga? Que tipo de professor você se considera hoje, pensando que você já tem esse condicionamento diferenciado, digamos assim, né? Você já vem de uma prática diferenciada
E hoje eu vejo por mim que a gente às vezes é enxergado como um ET, né? Como você se enxerga enquanto professor hoje, né? Boa, boa. Alienígena é uma É boa uma, denominação. É. com Então, certeza. é, aí essa pergunta me fez, né, buscar tecnologia na minha infância. E aí eu lembrei do meu curso de Basic 1 e 2 Nossa que eu fiz, Senhora! que eu fiz lá com uns 13, 14 anos. Então, gente, eu fiz Basic 1 e 2, mas não fiz Fortran, não fiz essas coisas depois, tá? E eu fiz esse curso, eu nunca vou esquecer isso, que eu fiz ele num TK-85, que era um Meu Deus do quadradinho. Até céu! peguei uma imagem aqui, ó. Ó, eu fiz nesse computador aqui, o curso. Jesus Tá? amado, nem eu tive um desse daí. Nem eu tive. O curso era nesse. Aí, beleza, fiz o 1 e o 2, me formei. Então, basicamente, o que você fazia? Programava, né, tela preta, linha 1, linha 2, ia programando os comandos para ficar 1 hora programando para que uma bolinha pulasse na tela, para que as linhas piscassem, para que elas piscassem intermitentemente, para que apagasse. Era isso. E aquilo era Aí, um meu feito pai aparece. maravilhoso, né? Era uma Incrível. coisa de Não, outro 8 mundo. bits, maravilhoso. Aí, meu pai aparece com um TK-2000. Então, meu primeiro computador pessoal em casa, né, foi um TK-2000, que era ligar na TV. Aí era um TK-85 mais evoluído, mais rápido, mas a mesma coisa, era DOS e programação. Então, com essas duas imagens na cabeça, eu fico agora pensando, né, de como isso estava no meu inconsciente, a questão da tecnologia e do uso dela para o seu dia a dia. Né? Ela está aí e é para... Né, por felicidade, eu posso dizer que eu entrei na graduação com a chegada da internet. Foi muito junto. No meu primeiro ano, foi o ano que a internet chegou no campus, no IBILSE. Né? Então, foi assim, criar e-mail, ter o seu e-mail, conhecer a web, né, o www, conhecer o Alta Vista, ficar especialista em buscas, né? Eu amava KD, isso. naquela época era o KD, lembra? KD e Alta Vista. No Brasil. No Brasil era o KD. E no mundo era o Alta Vista, que era o logo das nuvenzinhas. Eu amava aquilo. Sim. Então, de ficar procurando informação. Então, isso ficou no meu imaginário, assim. A experiência da Copec, ela foi muito incrível porque ela me formou professor. Então, eu sou bacharel, eu nunca tinha ambição da licenciatura, nunca tinha pensado. Eu tinha uma experiência já em cursos livres, né, de arte, de grafite, de stencil, e era aí que eu me sentia confortável. E aí aparece essa oportunidade de dar aula numa escola, né, num curso seriado, com caderneta, com toda a burocracia que o cargo pede. Né? O tempo das cadernetas, aquela caderneta cinza. Nossa, eu odiava tanto aquilo. Nota de 0 eu a 10, rasurava conceito, tanto. prova. Nossa. Aqueles pontinhos de presença. Então, isso tudo sempre me irritou. Assim, a burocracia, o papel desnecessário. Eu amo papel. Né? Como designers, a gente ama papel. Como designer, quando ele é para o fim próprio. exatamente. Para enriquecer, né? Para enriquecer o seu trabalho, para valorizar aquilo com que você quer trabalhar, seja um livro, um cartaz, aí sim ele comunica. Agora, burocracia me mata. Então, o e-mail ele veio daí. Né? Então, era assim, tarefa diária, tarefa semanal, que é ler e jogar fora. É aquela tarefa para o aluno fixar o conteúdo. Eu pensei, gente, eu tenho e-mail, eles vivem no celular, na internet. Eu vou pedir por e-mail. Para mim é incrível, porque eu crio a regrinha, já cai na pasta da série. Cai na pasta. Né? Você cria a regra. Eu ensinava para eles, no assunto, coloquem essas palavras. Não conta o segredo, porque tem gente que não sabe disso. Você não pode contar o segredo. Parei. Então, era muito prático para mim.
e uma maneira também de eu entrar no mundo deles, né? Isso também era uma coisa do diálogo. Já que você está aqui para aprender artes, né? Lembrar que era uma disciplina de arte. Então, não era aquela disciplina que o aluno era obrigado a engolir, né? Matemática, português, que são as correntes que ele tem que... Era arte. Exato. No primeiro momento, visto como passatempo, supérfluo. Só que na Copec, não. Esse momento da Copec era muito rico, era uma disciplina tão importante, né, quanto todas as outras. Então, essa sorte que eu falo, né? Eu me formei, me forjei professor nesse ambiente que me era possível fazer tudo isso. E é uma oportunidade que nem toda instituição dá, né? Exato. A coordenação permitiu que eu fizesse por e-mail. A direção permitiu, né? Porque eu não dei de louco e pedi só. Eu fui lá e comuniquei, ó, vou fazer isso. Então, isso é incrível, né? Essa percepção de, é novidade, mas faz. Vamos ver, né? E você fala de alunos na graduação que não tinham e-mail, eu encontrei a mesma coisa na molecada. Eu falo, como é que você não tem um e-mail? Eu só tenho o Messenger, né? Não existia o WhatsApp ainda. Eu só tenho o Messenger. Eu falo, gente, tem que ter, todo ser humano tem que ter um e-mail. E não me vem com aquele... Garante o e-mail da pessoa. Isso, garante, porque não me vem com aquele e-mail Luluzinho 167 underline. Não vale esse, né? Crie um e-mail seu nome, um nome sério, profissional. E aí esse e-mail vai ser seu para o resto da vida, né? Porque eles já estavam no hábito de criar e-mail só para login. Então eles nem decoravam senha, nada. Sim. Era o e-mail do login, né? O login de tudo. O login do jogo, o login dos sites para jogar, das plataformas e das redes sociais. Exatamente. Então era nesse lugar que eles estavam. Então foi esse start de eu usar uma ferramenta cotidiana, que o e-mail para mim sempre foi uma ferramenta incrível de agilização da comunicação e aproximar do mundo deles, nem que seja no primeiro momento da interface, né? Do aparelho, tá no computador, tá no celular, então vamos usar isso para o nosso bem, né? Para a educação. E aí com isso eu fui usando cada vez mais tecnologias no correr dos anos, né? Então eu fui experimentando novas possibilidades e agora olhando também eu vejo que é muito intuitivo. Era simplesmente me aproximar cada vez mais do mundo deles, o universo que eles usavam. Você usa celular? Então a gente vai usar celular na sala. Agora é uso do celular. Vamos lá pesquisar esse tema. Aí a diretora passava mas é proibido, né? Mas é proibido. A diretora passava com todo mundo no celular. Juni, o que é isso? Está todo mundo no celular. Estão trabalhando. Estão pesquisando. Esses 20 minutos é para isso. Daqui 20 minutos, acabou, guarda. E aí você cria essa relação. Agora pode, agora não pode. Não é demonizar, né, o aparelho. Né? Você tem que saber usar e saber tirar proveito daquilo, né? De tudo. Exatamente. E aí foi desde seminários, né? Explicar para os alunos que eles tinham que apresentar seminários usando slide, como se faz um slide, qual a cadência dos slides, a apresentação, visita sites temáticos. Então, eles viviam na web jogando. Então, agora você vai visitar esse lugar aqui. Olha aqui, conhece esse espaço, esse site, né? Esse jogo, até jogo. Eu lembro que tinha um joguinho de pixel. Era uma cidade toda pixelizada, uma realidade. A gente fez um trabalho sobre matemática de pixel. Eles tinham que entrar nesse mundo que eles jogavam para enxergar um cenário. Isso. Que era para enxergar, era um hotel, acho que era um hotel. Hotel não sei o quê. Que aí eu pedia para eles enxergarem, darem print para escolher um cenário, que a gente ia reproduzir esse cenário pixel, né? Então é isso, entrar no universo deles. E também os blogs. Na Copec eu já criava os blogs da sala. Era a febre dos blogs. Sim, sim. Criar os blogs da sala, que aí a gente postava os conteúdos do bimestre, né, o projeto do bimestre, lá no blog também. Então, você tinha a possibilidade... Rabo, esse mesmo, ó, Rabo Hotel. Rabo. Era esse site.
Então, é trabalhar com todas essas plataformas, né? O vídeo, né? Fazê-los produzirem vídeos, né? Você vai editar, gravar, editar e apresentar o clipe aqui para nós, né? Então, eu me vejo assim nesse lugar do otimizar a tecnologia ao meu favor, como educador, e facilitar a vida, mostrar para eles que é mais fácil, porque agora, quando eu chego na faculdade, eu trago tecnologia que eles não conhecem. Eu falo, como? Eu trago coisa para vocês que é o contrário, vocês que tinham que deveriam saber mais do que nós. Né? Mais do que eu. Então, eu já tive anos que eu usei o Pinterest. Né? A gente criou pastas de conteúdo da disciplina e para postar lá no Pinterest. Então, compartilhava o Pinterest entre o grupo e postava lá. E o que é incrível? Está lá até hoje. Está lá até hoje. Então, quando a gente coloca tudo no virtual, ela permanece. Os blogs existem até hoje. Né? É uma aprendizagem mais duradoura, né? Exato. Não é aquela folha de sulfite que eu leria e jogava fora. Jogaria fora. Olha que absurdo. Se não é a gente que joga fora, é a mãe que joga fora depois de uns 5 anos. Quando volta... Você vai arquivar tudo em casa. Exatamente. É isso. Você não consegue arquivar tudo. Sim. Eu usei, então, na faculdade o Pinterest, foi bem legal. Eu usei o WordPress, né? Segui com os blogs da disciplina. E aí agora o blog fica e muda a turma. Então, a cada ano, continua sendo alimentado, as turmas vão mudando. E, ultimamente, eu comecei a usar o Classroom, né? O ambiente do Google, Classroom, que é incrível. Você cria sua turma lá, sua disciplina, e tudo acontece lá dentro. Todo mundo sabe de tudo, posta vídeo. Com segurança, isso que é mais importante. Exato. Posta vídeo, posta texto, manda matéria. Todo mundo posta, tá lá, sua tarefa, posta lá. E é tudo documentado, né? Exatamente. É seguro e registrado. Não tem para entregar. Se o aluno entrega atrasado, aparece entregou com atraso. Com atraso. É incrível isso. É isso, não é? Então não tem mais assim, Juni, deixa aí, aceita aí. É o sistema, tá lá. A gente combinou a data e acabou. Não é mais minha responsabilidade, agora é sua. Responsabilidades, né? Assuma. É isso. Então é o que você falou, a questão da autonomia, né? Eles têm que lidar com isso. Você está aqui, você escolheu, bola para frente, você vai ter que, né? Essa disciplina aqui tem 6 meses, estuda, foca. A minha nota sempre foi baseada... Se preciso for, né? Quantas vezes a gente não ficou acordado de madrugada fazendo trabalho? Infinitas vezes. A galera... Ainda ficamos de madrugada. Sim. Então a galera acha que é lazer, né? Eu vou para a faculdade, vou para passear, né? Não é para passear. Não, a faculdade é passeio. Então é isso. Eu me vejo inconscientemente vendo você, a sua pesquisa. Eu vejo que eu faço essas coisas, né? E até vendo o seu livro incrível, né? Que você no último capítulo você vai elencar, né? Todas as possibilidades, Facebook, né? Todas as plataformas e caminhos para otimizar a percepção do docente com relação à tecnologia. Eu fazia e faço isso intuitivamente. Assim, eu sinto que eu estou sempre atento às tecnologias, então eu descobri o Pinterest. Opa, dá para fazer alguma coisa que nem é para ser educacional. Você acha que porque é da área de artes você tem mais facilidade com isso do que as outras áreas? Será que tem alguma ligação? Eu acho porque eu sou curioso. Eu sou curioso, assim. Eu sou muito curioso. E amo tecnologia. Então, eu sempre estou atento. Eu sempre estou sabendo o que está acontecendo. Mesmo que eu não vá usar, não vá consumir, mas eu sei. Né? Eu sei do mundo Android, eu sei do mundo iOS. Eu sei do mundo Windows e eu fico sabendo porque me interessa. Eu acho que é uma questão do interesse, do se apegar ao agora, né? E acompanhar esse agora. Eu acho que é isso. O professor ele fica muito naquele lugar do meu conteúdo e o resto não importa. Então, nada mais importa se quer criar multidisciplinaridade, né? Eu não vou trabalhar nem com o meu amiguinho do lado. É só eu.
É né? porque isso é uma Eu coisa ficava como arte. difícil, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que, né? Tem que sair do seu lugar de Dialogar, né? conforto, é complicado, né? Sim. Complicado. Então, eu, como arte, eu ficava como um coringa mesmo, procurando matemática, vamos fazer tal coisa, né? Geografia, vamos fazer. E eu ficava propondo, porque para mim era rico, né? O professor especialista poderia pegar uma aula dele e falar, e aí ia trazer para mim, para o meu projeto, né? Então, para mim, eu Exato. sempre busquei essa interdisciplinariedade. Então, eu acho que é um perfil assim de estar atento à tecnologia e sempre querer usar, trazer ela para a educação, né? Como um suporte. E Perfeito. aproximar do aluno, de novo, né? Essa relação de aproximar ou apresentar, né? Que aí chega nesse lugar de eu levar a tecnologia para Mas, eles, né? mas isso está dentro da LDB, que a educação ela tem que fazer parte da cultura do Sim, aluno. Se a cultura dele é a cultura digital, nós temos que com nos certeza. utilizar dessa cultura para trabalhar com esse aluno, né? Exatamente. Sem nenhum pudor, assim. Tem que usar. Tem que enxergar que ele não é uma coisa distante. Ele né? Se você explica essas questões, ó, preenche aqui, faz ali, é educação digital, né? É Sim, se sim. saber que pode receber coisas por e-mail, saber que pode pagar a conta por um aplicativo. Quantas pessoas ainda vão ao banco porque não entendem um app, né? Instalar o app, Exatamente. não é? É questão de educar mesmo. Então Exatamente. nossa luta é essa, educação É, digital pelo design gráfico, letramento digital letramento. urgente. Exatamente. Vamos lá. Agora sou eu. Opa. Cadê? Agora, né, eu queria falar do seu livro recém-lançado, incrível, que eu até fiz uma gracinha aqui, ó. Eu Tcharam. vi, eu Aqui, vi que você ó. fez umas gracinhas aí. Para sermos, para sermos capazes de utilizarmos os recursos digitais com inteligência, consciência e eficácia, é preciso sermos alfabetizados digitais. E mais desejável ainda, letrados digitais. Nesse contexto, você diz em sua dissertação que que aprender a ler é conquistar a possibilidade de acessar, analisar, avaliar e optar por conteúdos que permitam o acesso às diversas concepções e conhecimentos socialmente elaborados. O que você descobriu na pesquisa do mestrado? Como lidar com alfabetização e letramento digitais em uma sociedade que não é sequer alfabetizada, no analógico, né? Como a gente fica nesse paradoxo, nesse dilema? Uma sociedade que odeia papel, odeia ler, odeia revista, não pega caneta em papel, né? Tem relação isso entre esse analógico e digital, essas sociedades, ou não? Uma pessoa que não lê mesmo, ela vai dar conta desse letramento digital. São questões muito complexas, assim. A gente tem que tentar resumir Resume, muito pelo tempo que a gente tem aqui, né? resume. Vai Então, ser 2x2 hoje. exatamente. E tentar, assim, ser muito didático, né? Tirar essa linguagem mais acadêmica para tentar Sim, traçar aí uma ideia minimamente coerente, né? Então, a gente precisa ligar duas coisas que são importantes. O letramento digital, ele também, não só, mas ele também tem muito a ver com a questão da nossa leitura de vida, tá? E aí a gente pode retomar e relembrar, né, nosso querido Paulo Freire aí nessa questão da necessidade de aprender a ler a vida para conseguir dar conta do nosso recado. Então, hoje, essa leitura digital ela tem a mesma importância e ela está relacionada com essa questão de leitura de vida. Então, é muito importante a gente lembrar que tanto o letramento que está relacionado com a alfabetização
ele nunca vai ser igual, ele nunca vai ser nivelado, porque isso depende muito do ambiente, da cultura, da educação familiar. Quer dizer, os nossos letramentos, eles são diferentes porque nós somos seres muito diferentes, né? Então, o letramento digital, ele também vai ser diferente de acordo com as possibilidades de cada ambiente em que a gente cresce, em que a gente vive, em que a gente se desenvolve, e também no tipo de trabalho que a gente produz, né? Então, pensando desse ponto de vista, eu diria, minha opinião pessoal como pessoa e nem tanto mais como pesquisadora, é que existe uma dificuldade muito grande. A gente até consegue letrar uma pessoa na língua materna, por exemplo, então ela pode ter 12, 20, 30 anos, ela vai conseguir fazer uma leitura de uma frase e, obviamente, vai interpretar diferente essa frase ao longo da vida dela. Isso vai ter significados diferentes, porque a gente vai mudando a nossa carga, né, de conhecimentos. Mas o letramento digital, ele é muito mais complexo do que isso, porque a tecnologia, ela avança muito mais rápido do que nós damos conta de nos letrar. Então, assim, quando você acaba de conhecer uma tecnologia, no dia seguinte vem uma atualização dela. E aí você tem que reaprender onde é que estão os botões, qual é a nova tradução para aquele recurso. Verdade. Né? E isso acontece muito na nossa área com os softwares gráficos, que são atualizados no mínimo semestralmente, né? Então, se a gente pensar desse ponto de vista de que são muitas as tecnologias que a gente precisa conhecer hoje e que elas mudam muito rápido, nós não devemos e não devemos entender, e não é correto entender o letramento como um conhecimento técnico. Não é isso. Sim. Tá? Não é um conhecimento técnico. Eu conseguir ter autonomia suficiente para, quando o software que eu utilizo se atualizar, eu não precisar ligar para o meu colega para falar onde é que foi parar aquele botão. Entende? Sim. Eu tenho que autonomia. Tenho que ter autonomia suficiente para achar aquele botão sozinha, né? Sim. E o que a gente percebe muito ainda é a pessoa olhou, tá diferente, ela não se esforça em aprender sozinha. Ela vai mandar um áudio no WhatsApp de 5 minutos para falar, olha, eu estou procurando o botão tal que ficava ali e não consigo, né? Então é mais fácil, às vezes, você perguntar para o outro do que você próprio ter essa desenvoltura. E o letramento digital, ele tem que trabalhar essa desenvoltura, né? Não só para a questão do lidar com essas tecnologias, mas principalmente, focalmente, com o lidar com a informação. Excesso de informação, interpretação de informação, né? E no início, já logo na apresentação do livro, eu falo das consequências negativas que você pode ter com base no não saber ler informações corretamente, principalmente no digital, com relação às fake news, às deepfakes, que são os vídeos falsos. Hoje em dia, nós temos tecnologias tão perfeitas que você pega um filme pornô e põe a cara de qualquer pessoa ali e ninguém vai nem notar que não era aquela pessoa. Sim. Então, nós precisamos, de fato, saber lidar responsavelmente com isso. Então, a gente precisa ampliar essa formação. Ela tem que começar lá no ensino infantil, mas e quem não está mais na escola? O que a gente vai fazer com essa leva de pessoas que já não está mais na escola, mas que acessa informação diariamente, que compartilha fake news diariamente, né? Então, o letramento digital, ele está relacionado a essa questão do saber lidar.
e da responsabilidade que a gente tem que ter. Aqui no Brasil, nós já tivemos pessoas mortas, linchadas por conta de informação falsa. Essa é uma responsabilidade que a gente não pode carregar nas nossas costas. Né? Fazer uma acusação falsa, compartilhar uma notícia que não é verídica. Então, eu penso que a gente precisa trabalhar constantemente o letramento digital com a população toda, e por isso o livro fala sobre o letramento digital em massa. Não é só quem está na escola, e só a escola não é a responsável, toda a sociedade é responsável por esse letramento, por essa formação que tem que ser permanente e contínua, porque a tecnologia ela não para de evoluir. Exatamente. Né? E a gente também não pode parar de buscar esse letramento. Então, é importante pensar nesse ponto de vista. Sim. E aí, você acha que se tornar uma disciplina na escola, ou fazer campanhas massivas na TV, no rádio, são esses os caminhos? Eu acredito que isso tem que ser uma cultura pertinente a todas as disciplinas. É importante que na escola, desde cedo, a utilização da tecnologia esteja voltada para o uso crítico. Crítico, responsável, consciente, ético, né? Acima de tudo. Então, você não precisa ensinar a criança a usar o celular. Ela sabe usar o celular. Ela sabe onde apertar os botões, ela sabe como fazer uma ligação, ela sabe como fazer uma videochamada, ela sabe como instalar um aplicativo de jogo que ela quer. Mas como fazer isso do jeito correto? O que é um crime dentro disso que ela está fazendo? Um aplicativo que vai hackear alguma coisa, uma postagem que não é adequada. Então, isso é conteúdo transdisciplinar. Não é nem multidisciplinar, todas, nem interdisciplinar. Isso é transdisciplinar. E tem que começar na família e tem que nunca acabar. Ou seja, a gente vai ficar ali velhinho e a tecnologia vai nos perturbar para que a gente aprenda cada vez mais a lidar de forma correta. Né? A nossa ação cidadã, hoje em dia, ela depende muito do saber utilizar essas tecnologias. Uhum. Não, incrível. É todos, né? Todos em casa, na escola, todos os professores, é uma atitude como respirar, né? Porque a gente não consegue escapar na privada, é extremamente importante. Nós temos pesquisadores muito legais, estudando, por exemplo, a ação dos letramentos digitais e a ação cidadã dentro de comunidades carentes. É extremamente importante dar essa voz para as comunidades carentes. A gente precisa disso, mas é extremamente difícil. Né? O letramento digital ele é a última das questões que está nas emergências aí do que a escola está querendo fazer. Então, a gente ainda vai galgar uns bons tropeços ainda para conseguir fazer isso direito, né? Querida, já bateu meu reloginho aqui. Então, e nós nem chegamos nas 200 perguntas, tá vendo? Eu te falei que não ia dar certo isso. Não, deu super certo. Foi incrível. O tempo voou. Quando o tempo voa, não dá tempo de terminar, é porque foi fantástico. E promete um reencontro quando tudo essa pandemia passar. Eu não sei para que frente vai o 3x3, para que caminho vai. Mas ele vai, você tem que voltar. Com certeza. Marcaremos aí para terminar as outras 199 questões. Gratidão. Muito, muito, muito obrigado por essa aula, né? E essa demonstrar a preocupação, né? E a importância disso que a gente faz, né? No automático, né? A manipulação desses meios todos no automático. Gratidão. Estamos juntos.
Bye, bye, gente. Obrigadão. Beijo. Tchau, queridos. A todos, muito Tchauzinho, obrigado. pessoal. Até. Tchau, tchau. Até.